Olá, pessoal do primeiro A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, nesta videoaula, nós estamos inaugurando o estudo da função de segundo grau, também conhecida como função quadrática. Nós, neste caso, vamos aproveitar várias informações que nós já aprendemos durante o estudo da função de primeiro grau, como todos aqueles conceitos de domínio, contradomínio, conjunto imagem, lei de formação, tudo isso nós vamos já aproveitar de forma que eu creio que o estudo da função quadrática será um pouco mais breve do que foi a do primeiro grau. Mas antes de darmos início a esta matéria, roda a vinheta. Bem, uma definição, uma descrição da função de segundo grau é o seguinte: a função de segundo grau, também chamada de função quadrática, ou ainda de função polinomial do segundo grau, ela é escrita da seguinte maneira, definida da seguinte maneira: f de x, você já entende qual é o significado de f de x, está no lugar do y, né? É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Observando agora aqui na função de segundo grau, nós temos três coeficientes, o a, o b e o c. E na de primeiro grau, só para a gente ir fazendo algumas comparações, nós só tínhamos o a e o b. Na realidade, se nós estamos trabalhando uma função de segundo grau, nós teremos três coeficientes. Quando, no futuro, você for aprender de terceiro grau, você vai ter o a, o b, o c e o d, e assim por diante. Cada grau que aumenta um coeficiente. E como já aprendemos na função de primeiro grau, esses coeficientes são todos números reais. E ainda assim, aqui também, da mesma forma, o a tem que ser diferente de zero. Então, você já tem aí uma ideia de como é a função. Esta aqui, repetir aqui, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que na prática, esse a, no lugar dele, vai ter um número, no lugar do b vai ter um número, no lugar do c vai ter um número. O b e o c podem até ser zero, mas o a não pode ser zero. E é fácil de entender, porque se no lugar do a nós pusermos um zero, 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então o que vai sobrar vai ser só bx mais c. E no caso, bx mais c é uma função de primeiro grau, onde só temos dois coeficientes. Lembrando que as letras, a gente poderia renomeá-los para A e B, em vez de B e C. As letras não são tão importantes nesse tipo de raciocínio. Vamos aqui para alguns exemplos. Olha só, aqui temos uma função de segundo grau da seguinte forma: f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x mais 4, onde nós podemos destacar, assim como você já fez lá na equação de segundo grau, quando você usava as fórmulas de Bhaskara, você precisava do A, do B e do C. O A é 2, o B é 5 e o C é 4. Devo dizer que geralmente eles aparecem nessa ordem, o A, o B e o C. Mas pode ser que alguém troque a ordem dos termos. Então é mais conveniente você pensar da seguinte maneira: o A é aquele valor que está sempre perto, acompanhando o x ao quadrado. O B é aquele que está acompanhando o x. E o C é o termo independente, é aquele número que nós não temos x perto dele. Vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui está, f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 8. Veja que quando não temos ninguém na frente do x ao quadrado, esse valor é 1. Você já sabe disso. Agora aqui, eu vou ter que usar o menos 2 no lugar do B, né? Menos 2. Tem muita gente que se engana, erra e despreza esse sinal. E aí não consegue chegar ao resultado. E o C é o próprio 8. C é mais fácil de identificar que ele não tem x acompanhando. Próximo exemplo. Aqui parece que não tem alguém, né? Que eu estou vendo aqui 1 e 2. Quando isso acontece é porque algum deles é zero.
Já sabemos que o A nunca é zero. E nesse caso, nós identificamos esse 2 como sendo o B. B é aquele que está próximo do X. Então aqui B é 2. Logo, quem está faltando aqui é o C. E aí nós vamos considerar o C igual a zero. Mas pode ser que o A e o B apareçam, aliás, o A e o C apareçam, mas não temos o B aqui, ó. Olha só, quem é que acompanha o x ao quadrado? É o A. E aqui nós temos um menos na frente do x ao quadrado. Significa então que o A vale menos 1. Você também já sabe disso. Agora veja que nós não temos aqui, ó, no caso 7, ele não é o B. Embora ele seja o próximo aqui, esse é o A, mas esse aqui não é o B. Por quê? Porque o B deveria estar acompanhado do x. E, portanto, ele é o C. E, nesse caso, o B equivale a zero. Vamos, então, dar continuidade nesse assunto no próximo slide. Bem, da mesma forma que na função de primeiro grau, o domínio da função de segundo grau é também o conjunto dos números reais. E o contradomínio, a mesma coisa. O conjunto contradomínio é o conjunto dos reais também. Agora, o gráfico dessa função não é mais uma reta. Então, lembre-se, a reta é uma figura exclusiva para representar funções de primeiro grau. Como a que nós estamos trabalhando é de segundo grau, já não poderia mais ser reta. E o nome da curva que representa a função de segundo grau é a parábola. Se você quiser ter uma ideia do que é uma parábola, você faça um lançamento de uma pedra não vertical, mas obliquamente, inclinadamente, assim, ó. Olha como está andando a minha bolinha aqui. Ela vai perdendo altura, aliás, aumentando a altura, até depois ela vai diminuindo. Então, esta curva que um objeto descreve quando você faz um lançamento inclinado, ele é exatamente uma parábola. Então, só para você ter uma ideia do que é uma parábola. Agora, aqui está um gráfico, então, e aqui está a parábola. Claro que aqui essa parábola não representa um objeto sendo lançado para cima, né? Porque aqui ele está diminuindo, chega num vale, depois ele começa a subir. Mas também é uma parábola, né? É uma parábola. E aqui nós temos alguns elementos da parábola. Esta linha que aqui está, ela divide a parábola em dois ramos, o ramo da direita e o ramo da esquerda. E ele funciona aqui, essa linha funciona como um espelho. Então, sempre em relação a essa linha azul ou preta, nós temos aqui um ponto à direita e um ponto à esquerda à mesma distância. E a mesma coisa aqui, em relação ao ponto C, tem esse ponto e esse que são dois pontos que estão na mesma distância. Além disso, nós temos esse último ponto aqui, é quando a parábola, digamos que ela está descendo, está descendo, está descendo. Quando ela começa a subir, antes dela começar a subir e ao fim dela de ter descido, nós temos aqui um ponto também de grande importância na parábola e no estudo da função de segundo grau, chamado de vértice da parábola. Vértice é uma palavra masculina, então é o vértice da parábola. Eu falo isso porque já ouvi muitas pessoas, principalmente alunos, né, quando estão nessa fase de aprendizado, se referir a esse ponto como a vértice, mas não é a vértice, é o vértice. Bem, então aqui está um exemplo, né, de uma parábola. Nós vamos na sequência aprender como nós podemos desenhar essa parábola. E aqui estão os dois eixos, aqui o eixo vertical, o eixo horizontal, e aqui nós temos a própria curva. Bem, vamos falar agora sobre o que é concavidade da parábola. Uma palavra nova aí provavelmente para você, né? Concavidade. Olha, a concavidade é aquilo que, se a gente fosse falar em linguagem simples, é aquela boca da parábola, né? Ela faz como se fosse uma letra U, então é a parte aberta da parábola, é a boca da parábola. Esta concavidade pode estar voltada para cima, como no exemplo anterior, ou pode estar voltada para baixo, como na queda, no lançamento que eu dei como exemplo no slide anterior. Bem,
Agora, existe uma relação entre o sinal do A. Quem é o A? O A é aquele lá do f de x igual a ax ao quadrado. Se aquele A for maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, ela vai ser uma curva assim, né? Como no exemplo anterior. Agora, se o A for menor do que zero, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, aqui estão dois exemplos. Aqui nós, com certeza, não sabemos qual é essa função, qual é a lei de formação dessa função, mas temos certeza que o A é maior que zero. Por quê? Porque a concavidade, a boca, está voltada para cima. E esta, contrariamente, a boca está voltada para baixo. Com certeza, o A dela é um A negativo, menor do que zero. Isso são definições, acredito que basta que você dê um pause aí no vídeo, copie isso para o seu caderno e procure memorizar. Bem, como é que nós podemos obter o gráfico da função de segundo grau? Então, por exemplo, seja uma função aqui, ó, função de segundo grau, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, para obter o gráfico dessa função aqui, ó, nós podemos utilizar algum aplicativo. Existem dezenas, não sei, talvez até mais, de aplicativos, seja para computador, desktop, seja para celulares, que permitem que a gente desenhe com facilidade, obtenha com facilidade, uma parábola a partir da função, da lei de formação de tal parábola, né? Um aplicativo que talvez seja o mais conhecido, mais utilizado, se chama GeoGebra. E esse aplicativo ele é gratuito, você encontra na internet. Caso você se decida a baixar esse GeoGebra da internet, eu recomendo que você, vou colocar aqui a lápis, né, uma canetinha aqui, que você pegue a versão clássica, né? É tudo em inglês lá, né? Classic, versão 5, né? Versão 5, acho que 5.0, se não me engano. Então, por que eu estou falando isso? Porque esta versão, existem versões mais novas, mas essa versão é a mais prática que tem. Muitas pessoas que eu conheço, e mesmo as que não conheço, às vezes estão falando isso em seus blogs, ou enfim, na internet, admitem que essa versão é a mais fácil de ser lidada com ela, né? Claro que as versões mais novas têm muito mais informações, mas para nós, que vamos resolver somente essas pequenas coisas, essa versão aqui é a ideal. Bem, vamos para uma outra situação aqui. Ou melhor, antes de passar para outra situação, essa aqui, ó, é a tela principal do, olha lá, o Classic 5, aqui, ó, a Classic 5, essa que eu uso, é a tela principal do GeoGebra. Então aqui, como quase todos os softwares, né, nós temos aqui quem? As ferramentas, né, a barra de, aliás, os menus, né, os menus. Então tem aqui ajuda, janela, então tudo coisas que você já mais ou menos conhece em lidar com vários programas, né? Essa segunda barra é uma segunda barra onde nós temos como você lidar com pontos, como lidar com retas, segmentos, aqui com retas perpendiculares, aqui com polígonos, aqui com círculos, oval, aqui com ângulos, e aqui tem várias coisas que você pode fazer. Enfim, é um programa, um aplicativo com muitas utilidades. Mas, nesse momento, nós vamos destacar a utilidade de se fazer gráficos com ele. Então, veja só, aqui no final da página, lado esquerdo, veja aqui, está escrito entrada. Nessa região aqui, ó, nessa região, se você digitar, por exemplo, f de x, essa expressão aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, assim que você der um enter, ele faz desenha essa parábola aqui para você. Muito simples de fazer isso. Basta você fazer isso aqui direitinho. Como é que eu escrevo x ao quadrado aí, professor? Você coloca x, ou por aqui, ó, como é que eu escrevo x ao quadrado? Vamos escrever aqui, ó. Você escreve x, esse chapeuzinho aqui, né? E o 2, fica x, ele aparece x ao quadrado. Você escreve isso, mas ele aparece, né? Eu vou pegar a lanterna de novo, vou apontar. Você escreve isso,
e ele apresenta isso para você na tela, né? Então, aqui está o GeoGebra, é um utilitário muito simples de usar, embora ele tenha muitas opções, mas se você baixar e começar a brincar com ele, logo você vai ver que ele poderá te ajudar em muitas coisas dentro da matemática. Aqui nós temos a janela da álgebra. A álgebra são as letras, né? E aqui a janela de visualização dos gráficos. Como isso aqui é apenas uma tela fixa, eu não consigo demonstrar alguma coisa aqui além do que eu já fiz aqui, né? Mas resolvi colocar essa imagem aqui para ver se você se anima e baixa esse aplicativo da internet. Bem, e para nós obtermos o gráfico de uma parábola, de uma função de segundo grau, sem usar aplicativos, né? Fazer a mão livre, ou quase a mão livre. Bem, então, para resolver isso, nós podemos adotar a seguinte estratégia. Nós podemos obter alguns pontos principais da parábola. Bem, existem alguns pontos da parábola que eu estou chamando de principais, que eles facilitam a gente a obter pelo menos uma ideia bem aproximada da parábola, né? Bom, depois que nós tivermos esses pontos, nós vamos marcar esses pontos num sistema de eixos coordenados, do plano cartesiano. Vou dar uma amostra aqui do que eu estou falando. Imagine aqui, ó, um plano cartesiano. E vamos imaginar que um desses pontos que nós vamos ter seja esse daqui, outro seja esse daqui, um outro seja esse daqui e o outro seja esse aqui. Então veja que com esses 4 pontos a gente pode imaginar esta parábola assim. Então é essa estratégia que nós vamos usar. Nós vamos encontrar esses pontos inicialmente. Vou pegar a lampadinha aqui, porque às vezes eu fico mostrando com o apontador, gosto de escrever, né, com a caneta, mas para você não aparece. Agora sim, vai estar aparecendo. Então nós vamos pegar esse ponto, descobrir esse, por exemplo, e aí nós vamos pegar a nossa caneta e vamos aproximar aqui a curva, né? Essa é a estratégia que nós vamos usar. Bem, mas quais são esses pontos aqui? Então, os pontos são, vamos lá. Primeiro ponto, as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c, dessa equação aqui. O professor não entende nada, essa equação não existia até agora, né? Então, não existia mesmo. Acontece o seguinte, que você tinha f de x, né? F de x, vou parênteses aqui, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Muito bem. Agora, o que você vai fazer? Você tira essa parte aqui, ó, e põe igual a zero. Pronto, você obteve uma equação. Pegando de novo aqui o apontador, tá aqui, ó, você tem aqui uma equação. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ah, então quer dizer que eu repito esta parte aqui lá da função, sem colocar o f de x igual a zero? É exatamente isso. Bom, e como é que eu faço isso, professor, para achar essas raízes? Você vai fazer exatamente o que você aprendeu lá no 9º ano, usando as fórmulas de Bhaskara. Qual é o segundo ponto? Aqui nós vamos ter 2 pontos, né? As raízes são 2. E qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é o vértice. Para isso, nós vamos encontrar as coordenadas do vértice. A gente não vai encontrar os pontos, mas vamos encontrar o vértice. Nós vamos encontrar as coordenadas dele. Depois, quando nós fizermos um exemplo, você vai entender melhor. Quem são as coordenadas do vértice? O x do vértice e o y do vértice. XV e YV. E para achar o XV, nós vamos usar esta fórmula aqui do lado esquerdo. Olha. O XV é igual ao oposto de B sobre 2A. Professor, não entendi o que é esse oposto de B. Bem, o oposto de B é o seguinte, se o B for positivo, você vai colocar ele aqui negativo. Se ele for negativo, você vai colocar ele aqui positivo. É isso que indica esse oposto de B. E quem são esse A e B? A e B são esses aqui, o A e o B. E como é que eu faço para achar, professor, o Y do V? Aí a fórmula é essa daqui. Você vai pegar o oposto do delta
e dividir por 4A. Professor, o que é esse delta, né? Eu não lembro mais, né? Então, esse delta, ele é calculado assim, você pega o B ao quadrado menos, né, 4 vezes A vezes C. Então, você faz essa continha aqui do lado, depois você pega o resultado que deu, e troca de sinal, porque aqui está falando que é o menos o delta, né? Não é o delta, é o menos o delta, é o oposto do delta, dividido por 4A. De novo, o A é esse daqui, e o A, o B e o C que vão entrar aqui no cálculo do delta, são o A, o B e o C daqui. Acho que não é muito difícil. Mas, professor, de onde vieram essas fórmulas aqui? Então, nesse primeiro momento, nós vamos utilizar só as fórmulas, sem ainda sabermos de onde elas vieram. Mas eu pretendo, numa próxima videoaula, não talvez na próxima, mas numa futura videoaula, fazer a demonstração de como se chega nessas duas fórmulas aqui. Por enquanto, o importante, para a gente não perder muito tempo, é decorar essas fórmulas e aplicá-las para desenhar aqui o nosso gráfico. Bom, com isso nós já temos 2 pontos aqui, mas esse aqui é o terceiro ponto. O quarto ponto é esse aqui, ó, é o ponto 0C. Bom, ponto 0, você sabe que ele está no eixo vertical. Todo ponto que começa com 0, ele está aqui no eixo vertical. E quem é esse C aqui? É esse daqui, ó. Professor, quer dizer que então, se eu souber o ponto C de uma função, eu já posso marcar ele aqui, ó, e saber que ele passa aqui? Exatamente isso. Portanto, esta informação, o C, você não precisa fazer conta nenhuma. Ela já está aqui, ó, dada quando a pessoa deu, né, o seu professor, ou o livro lá, já deu a função, ele já te deu esse C aqui. Então, uma coisa que você já pode marcar aqui no gráfico, porque com certeza a parábola vai passar aí. No próximo slide, nós vamos continuar esse assunto. Bem, então, vamos fazer esse exemplo e vamos esboçar o gráfico dessa função aqui. Mas, de mais nada, eu quero dizer para você que essa palavra esboçar na matemática, na geometria, significa fazer um esboço, né? Não necessariamente desenhar um gráfico perfeito, mas obter uma coisa aproximada, à mão livre, sem muita precisão, né? É o que se pode fazer geralmente quando você não dispõe de um aplicativo, como nós vimos no exemplo passado, né? Bem, então, para esboçar o gráfico dessa função, nós temos aqui o x ao quadrado, menos 2x menos 3, aqui tem o A, o B e o C. Vamos passo a passo. Primeiro passo, nós vamos obter as raízes dessa equação. X ao quadrado, menos 2x menos 3 igual a 0. Como é que nós montamos essa equação? Está aqui, ó, x ao quadrado, menos 2x menos 3 igual a 0. Bem, aqui está aquilo que você deve ter aprendido no nono ano, que é primeiro calcular o delta, né? B ao quadrado menos 4ac. Aqui o B é menos 2, então é menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 3. Não podemos deixar de colocar o sinal. Bom, menos 2 ao quadrado dá 4, e 4, esse menos aqui, ó, com esse menos vai dar esse mais. E 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. E 4 mais 12 dá 16. Aí nós vamos achar as raízes, através da fórmula do Bhaskara. Oposto de B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. O x, então, é o oposto do B. Como o B vale menos 2, o oposto do B é 2. Mais ou menos a raiz de 16, o delta deu 16, e 2 vezes A é 2 vezes 1. Bem, fazendo esta raiz de 16 é 4, e 2 vezes 1 é 2. E agora fica fácil, eu vou fazer, olha, 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E 2 mais 4 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então eu já achei aqui, ó, 2 pontos que eu vou localizar lá no gráfico. Como são x, lembre-se como é coerente a matemática. Nós vamos colocar esses pontos lá no eixo horizontal. Mais adiante nós vamos ver de novo esses pontos colocados lá. Parte 2. Vamos obter as coordenadas do vértice.
né? Então, as coordenadas do vértice estão aqui, ó. O x do vértice, aqui está aquela formulinha que eu já passei, é o oposto do b sobre 2a. O oposto do b é 2, por quê? Porque o b vale menos 2. E embaixo é 2 vezes 1, é 2 vezes o a é 1. Bom, 2 vezes 1 aqui ó, dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. E o YV é o oposto do delta sobre 4a. Lembra-se que o delta deu 16? Então o seu oposto é menos 16. E 4 vezes 1 dá 4. Menos 16 dividido por 4, resultado menos 4. Então nós temos aqui ó, as duas coordenadas do vértice. E o que é das três coisas é o mais fácil de fazer, nós vamos obter o valor de C. O valor de C é menos 3. A gente sabe lá que na equação o valor do C é menos 3. E agora, professor? Agora vamos localizar num plano os pontos R1, R2, V e C. E não falou nada desse R1, esse R2. Na realidade, esse R1 é a raiz 1, que é o x1, né? Que nós vimos no slide anterior. E R2, quem é? O x2, né? Então, às vezes, a gente pode chamar as raízes de R1 e R2, ou às vezes de x1 e x2. Bem, então vamos lá. Vamos localizar os pontos num gráfico cartesiano. Então, está aqui, ó, o eixo vertical, né? Como não dava para fazer muito longo aqui, ó, mas aqui está o eixo vertical e aqui o eixo horizontal. Quem é a raiz 1? É o menos 1, né? Se você marcou, lembrou aí, ó, uma das raízes é menos 1. Ela está em cima do eixo horizontal. E a outra raiz? A outra raiz é 3. E o vértice? Então, agora vamos para o caso do vértice aqui, né? O vértice, você sabe que tem coordenadas 1 e menos 4, não é isso? Então, 1 aqui, ó, aqui o 1 aqui, e o menos 4 aqui embaixo, ó, menos 4. Tá aqui, ó. Aqui está o vértice desta função aqui. Então, a gente já tem um ponto, 2 pontos, sobre eu pegar a lanterninha aqui, senão você não vê nada. Temos um ponto aqui, que é uma das raízes, outra raiz aqui, e o vértice aqui. E o C, você já sabe, o C é o menos 3, tá aqui, ó, o C é o menos 3. Então, no eixo vertical, menos 3. Ah, professor, acho que eu estou entendendo. Então, a parábola, ela passa aqui no R1, ela passa no C, passa no V e passa no R2? É isso mesmo, você está pensando certo mesmo. Então, veja só, o que a gente pode fazer? A mão livre, né? Pode fazer assim, vir aqui e fazer assim. Mas, como eu tinha o recurso, eu fiz um gráfico mais perfeito, né? Eu fiz com o GeoGebra e ficou assim. Olha só, então aqui está o gráfico, né? Aqui está o gráfico em vermelho, passando aqui no R1. Esse é o gráfico verdadeiro, tá? É porque eu sobrepus aqui. Então ele passa exatamente no R1, no C, no V e no R2. E aí está o gráfico uma vez pronto. Nós vamos depois fazer exercícios para ver se você de fato entendeu este conteúdo.